Olá, hoje a gente mergulha fundo, bem fundo mesmo, numas ideias, olha, desafiadoras do Wilfred Bion. Com certeza. Pegamos um trecho do livro Atenção e Interpretação, sabe? Capítulo 3, Realidade Sensível e Psíquica, e um pouco mais. Isso. E a gente vai tentar desvendar esse pensamento denso dele sobre a análise, sobre o que é a realidade psíquica. E sobre a disciplina mental que ele propõe para o analista, né? Que é bem radical. Muito radical. Ele questiona muito essa dependência da memória, da observação sensorial. Sim, Basicamente, ele diz que essa confiança toda no conhecimento que vem dos sentidos, que ele chama de K, K, certo? e na memória acaba sendo um obstáculo para acessar o que ele chama de O. Ó, a realidade psíquica última, a tal coisa em si. Tem que evitar ativamente memória e desejo na sessão. Evitar, não é só não usar, é evitar mesmo. Evitar ativamente. Para poder, nas palavras dele, tornar-se o, em vez de só saber sobre o. Ele não estava satisfeito com as explicações clínicas, as ilustrações. Queria outra base para análise. Ok, vamos tentar abrir isso melhor. O e K. O que são exatamente na visão dele? Então, o é essa realidade última, a verdade absoluta, mas ela é incognoscível, não tem forma, não dá para conhecer com os sentidos. Mas dá para se tornar, experimentar. Isso, pode se tornar-se uno com ela. Já o K é o nosso campo do conhecimento. Tudo que a gente aprende e formula a partir da experiência sensorial. O que a gente sabe, basicamente. Exato. E o K é necessário para a gente se comunicar, para pensar, mas para o Bion ele vira uma barreira para acessar o diretamente. K serve para saber sobre as coisas, não para captar a essência delas, que seria o... Entendi. E aquelas transformações que ele fala, O para K e K para O. O que isso quer dizer? Boa pergunta. O para cá, O para cá, é como essa realidade última, O, evolui e se torna, digamos, manifesta. Aparece pra gente. Isso, se torna conhecível através de eventos, de fenômenos, já no domínio K. É o incognoscível virando algo que a gente pode perceber ou pensar sobre. Aham. E K para O é um movimento contrário. É o esforço do analista. De se livrar do K. Exato, de se despir do conhecimento acumulado, memória, desejo, até a teoria, para poder ficar mais perto do estado O, mais receptivo ao que está evoluindo ali, naquele momento. Nossa, e fica muito interessante mesmo. A instrução mais famosa dele. Evitar memória e desejo. Por que isso é tão crucial? Parece ir contra tudo, né? É o ponto mais radical, eu acho. Bion insiste que memória das sessões passadas, da teoria psicanalítica e o desejo de curar o paciente, de entender logo o que está acontecendo. Que parece o objetivo de toda terapia. Pois é. Mas ele diz que essas coisas estão ligadas ao K, aos sentidos, ao princípio de prazer e dor. Elas filtram nossa percepção. Como assim filtram? Elas distorcem, sabe? Colocam uma lente no que a gente percebe, impedindo aquela abertura total, a receptividade que seria necessária para o emergir ou ser percebido. Então não é só esquecer. É um esforço ativo. É um ato positivo de contenção, de não deixar a mente ser inundada pelo que já se sabe ou pelo que se quer. Ok, só para ver se eu peguei. A atenção principal é essa. Bion quer que o analista se afaste do conhecimento sensorial, do K, da memória, para abraçar essa realidade desconhecida O, mesmo que signifique jogar fora ferramentas básicas. É por aí. Uma mudança de chave mesmo. E se não é para usar memória e desejo, qual o estado mental que o analista deveria buscar? Ele fala em fé, né? Isso soa meio esquisito para a psicanálise. É, mas ele usa fé num sentido bem específico, técnico, ele até diz científico. Não tem a ver com religião. Ah, bom. É a convicção de que existe essa realidade última, ó, que ela está ali, em processo, mesmo sendo desconhecida. Essa fé é o que entra no lugar da memória e do desejo. Para manter o analista aberto. Exatamente. Aberto para a evolução de ó, sem ficar tentando encaixar no que já sabe ou no que espera. Ele via isso como um postulado necessário para poder descobrir algo novo. E alucinose. Esse termo geralmente assusta, parece patologia. O que Bion quer dizer com isso?
Ele também redefine isso. Para Bion, a alucinaçose não é necessariamente doença. Seria um estado mental básico, fundamental, que está sempre lá, mas que normalmente fica coberto pelo nosso pensamento racional, pelas percepções sensoriais. E como se acessa isso? Justamente pela disciplina de evitar memória e desejo. A alucinaçose seria a experiência mais direta de O, tanto do paciente quanto do analista. E pode se manifestar como? Muitas vezes de forma sensorial, como ele descreve nos exemplos clínicos, visões, sensações. Entendi. Então, na prática da sessão, como fica? Se o analista está evitando memória e desejo, de onde vem a interpretação? O estado ideal seria essa receptividade passiva, sabe? Esvaziado de cá, buscando ser O junto com o paciente. Ser O junto? É. E a interpretação nesse modelo não vem de um conhecimento prévio do cá. Ela emerge Emerge como? como um evento real numa evolução de O comum ao analista ou analisando. É algo que acontece ali na realidade psíquica compartilhada. Uma transformação O em K, que ocorre na dupla. Então não é tanto uma explicação do inconsciente para o consciente. Menos uma tradução K em K e mais um acontecimento psíquico compartilhado. Bion dá uns exemplos clínicos disso, né? Lembro de ler sobre o paciente que via as palavras como desenhos numa almofada. Isso, ou as memórias fragmentadas, tipo cheiro de café, ou ver o analista na chuva, tudo meio solto no tempo. Sim, sim. Esses exemplos mostram bem como essa realidade psíquica O funciona fora da nossa lógica de tempo e espaço do K. Mostram a alucinose como essa manifestação de O, embora muitas vezes filtradas pelas defesas do paciente. E mostram aparecendo de forma sensorial, fragmentada. Exato. E também indicam por que as interpretações nesse estado precisam ser muito precisas. O paciente, nesse estado mais regressivo, não teria como ajustar uma interpretação mais ou menos. Fascinante, sem dúvida. Mas, nossa, é muito denso e desafiador. Abrir mão de ferramentas tão básicas como memória, desejo, parece quase impraticável. Os desafios práticos são enormes. Como é que se mantém essa disciplina na prática? Será que é possível mesmo eliminar totalmente memória e desejo? Fica a dúvida, né? As implicações para a formação do analista para a prática são gigantescas. Exige repensar o que é escutar, o que é interpretar. É um convite para uma transformação do próprio analista para usar se tornar o desconhecido. Fica aí a reflexão, então. Essa ideia tão radical do Bion de precisar abandonar memória e desejo para acessar uma camada mais profunda da realidade. O que será que isso diz sobre os limites do nosso jeito habitual de conhecer as coisas? Das ferramentas que a gente usa para construir conhecimento, não só na análise, mas, sei lá, em outras áreas da vida também. Algo para a gente continuar pensando.